Agora a gente vai começar, né, o exame renal. O exame renal nós temos a percussão e a palpação, tudo bem? Na percussão nós temos duas técnicas, temos a punho-percussão de Murphy e a percussão de Giordano. A gente vai fazer uma percussão ali na topografia de onde é a loja renal, né? Ou seja, no ângulo costa-lombar, a fim de que a gente avalie se o paciente sente dor. O normal é o paciente não ter dor, a percussão ali da região da loja renal, do ângulo costa-lombar, ok? Se ele sente dor, pode indicar uma inflamação renal, uma pielonefrite, tudo bem? Então a gente primeiro acha a região do ângulo costa-lombar, tudo bem? Quando a gente acha a região do ângulo costa-lombar, a gente tem a topografia das lojas renais, esquerda e direita. A gente pode realizar nesse ângulo a punho-percussão de Murphy, onde a gente vai fazer percussões, ok? De forma firme e ver se o paciente vai sentir dor, tudo bem? Então a gente pode realizar a percussão tanto direta do rim esquerdo e do rim direito, ok? Ou indireta, a gente vai espalmar a mão na região e vai fazer a percussão indireta. Se o paciente tiver alguma inflamação renal, uma pielonefrite, por exemplo, essa onda que vai ser transmitida para a região da loja renal vai ativar receptores sensitivos de dor no paciente e ele vai referir dor quando você fizer a punho-percussão, tanto direta quanto indireta. A gente também tem a percussão de Giordano, onde a gente vai usar a face e um lado da mão. A gente vai percutir em 3 regiões. Aqui na região da topografia mesmo, do ângulo costa-lombar, mais superior e mais inferior, tudo bem? Então a gente pode fazer com a mão dominante sempre, mas no meio, em cima e embaixo. A mesma coisa no rim direito. E a gente pode fazer isso de forma indireta. Ok? A gente pode fazer a percussão de Giordano com a face e da mão de forma indireta, ok? Assim a gente fez as percussões do rim, tanto pela punho-percussão de Murphy quanto pela percussão de Giordano, constatando que o paciente não sentiu dor, ok? Sendo positivo se o paciente referir dor, indicando uma inflamação renal ou uma pielonefrite, tudo bem? Agora a gente vai para a palpação do rim. Agora a gente vai partir para o exame de palpação renal do paciente. Nós temos 3 técnicas de palpação: técnica de Guion, técnica de Israel e técnica de Goelet, tudo bem? A gente vai primeiro realizar a técnica de Guion para a palpação da loja renal do paciente direita e esquerda com o paciente em decúbito dorsal. A gente lembra lá da anatomia que o rim é um órgão duro, tudo bem? De superfície lisa, que está aqui protegido que é um órgão retroperitoneal, tudo bem? Que está protegido pelas últimas costelas, sendo apenas sua porção inferior palpável, tudo bem? E ainda assim raramente palpável, a não ser que você esteja um processo de aumento desse rim, tudo bem? Como a hidronefrose, por exemplo, ou um cálculo cisto renal gigante, ok? Então, a manobra de Guion consiste em: o examinador fica sempre do lado do rim a ser palpado. Eu vou dar um exemplo aqui, palpando o rim direito, tudo bem? O lado a ser palpado, a gente flete o quadril, tudo bem? Isso. A gente faz uma flexão do quadril para que a gente consiga relaxar a musculatura abdominal do paciente, ok? Nossa mão, do lado do rim a ser palpado, nossa mão não dominante, apoia sobre a musculatura lombar, no ângulo costa-lombar, e faz um rechaço anteriorizando a loja renal do paciente. Nossa mão dominante vertical em relação ao eixo longitudinal do corpo do paciente. A gente vai palpar aqui a região da loja renal com o paciente fazendo uma inspiração profunda para que o diafragma desça, o fígado desça e o rim também desça, facilitando assim o encontro entre nossa mão não dominante e a nossa mão dominante. Então a gente quer fazer isso aqui, a gente quer prender a loja renal, o polo inferior do rim com as nossas mãos, para que a gente consiga assim, se o rim estiver em estado patológico, a gente consiga sentir esse rim e estudá-lo através da palpação pelo método de Guion, ok? Então, quadril fletido aqui, flexionado, mão não dominante na região costa-lombar, anteriorizando a musculatura lombar, mão vertical em relação ao eixo longitudinal. Peço para ele realizar movimentos amplos, respiratórios. Isso. Pode soltar. Na ex eu entro. Quando ele inspirar profundamente, eu realizo
a palpação da loja renal direita, ok? Pronto. Em busca de sentir o polo inferior do rim direito do paciente, ok? E assim, o rim dele não foi não palpável, a maioria dos rins são não palpáveis, já que você tem um órgão que está retroperitoneal, atrás do peritônio, ok? Mas mesmo assim, se a gente conseguisse palpar o rim, no caso de alguma situação patológica, de pacientes até muito magros mesmo, a gente ia ver se ele ia sentir dor, ok? Questionar sobre dor, ver se o rim tem uma consistência rígida, né? Ok? Firme, se você tem uma superfície lisa, ok? Ou se você tem uma superfície que está nodular, tranquilo? Então a gente assim realiza a palpação renal direita do paciente pelo método de Guion, ok? A mesma coisa a gente faria do lado esquerdo, só que a gente estaria do lado esquerdo e a perna fletida seria a perna esquerda fazendo uma flexão do quadril, ok? Agora a gente vai realizar a palpação do rim pelo método de Israel, ok? Sempre o examinador vai estar posterior ao paciente, atrás dele, tudo bem? A gente vai colocar o paciente nessa posição, em decúbito lateral oposto ao rim que vai ser palpado. Então, eu vou palpar aqui, por exemplo, o rim direito do paciente, então eu vou colocar ele em decúbito lateral esquerdo. Vou flexionar o quadril, tudo bem, dele, ipsilateral, a loja renal que vai ser palpado. Então, se eu vou palpar o rim direito, quadril de cima, o quadril direito vai estar flexionado, a mão direita vai estar atrás da cabeça, ok? E a mão esquerda vai estar em um ângulo de 90 graus dessa forma, ok? Isso para que a gente faça coloque o rim em uma posição anteromedial em relação ao corpo, tudo bem? Então aqui nós temos a manobra de Israel. Com a nossa mão não dominante, a gente vai apoiar na região lombar do paciente, fazendo uma anteriorização, ok? E a nossa mão dominante a gente vai palpar aqui, abaixo do rebordo costal, tentando sentir o polo inferior do rim direito do paciente, ok? Ainda ele fazendo movimentos respiratórios amplos e a gente palpando com a mão de encontro à outra, tentando palpar o rim na inspiração, tudo bem? Então apoia a nossa mão não dominante na região lombar e faz uma anteriorização, um rechaço para a região anterior. Com a nossa mão dominante, horizontal em relação ao eixo longitudinal do corpo, dessa forma, ok? A gente pede para que ele respire amplamente. Isso. Na expiração a gente entra e quando ele inspirar, a gente realiza a palpação, tentando sentir o polo inferior do rim direito desse paciente. Tudo bem? Então aqui nós temos a manobra de Israel para a palpação do rim. Também poderia ser feito para o rim esquerdo, agora com o paciente em decúbito lateral direito e a gente atrás do paciente também, ok? Então vamos para a nossa próxima manobra, que é a manobra de Goelet. Agora a gente vai para a nossa última técnica de palpação renal, que é a técnica de Goelet, ok? O paciente vai estar em pé, a loja renal que vai ser palpada, a gente vai pedir para ele apoiar a perna sobre uma cadeira, tudo bem? Ele vai estar em pé com o objetivo da gente usar a ação da gravidade para tentar deslocar o polo renal, a loja renal, em sentido inferior. A gente consegue fazer isso com um deslocamento de até 2 centímetros com o paciente nessa posição, ok? Nossa mão não dominante vai estar apoiando a musculatura lombar posteriormente, fazendo uma tração para a região anterior, ok? E a nossa mão, em sentido vertical, em relação ao eixo longitudinal do corpo, vai palpar a região abaixo do rebordo costal direito para tentar palpar a loja renal, o polo renal inferior direito do paciente, ok? Então a gente vai realizar, pedir que ele respire, faça uma respiratória, ok? Na expiração a gente vai entrar e na inspiração a gente vai tentar palpar o polo inferior do rim direito do paciente, ok? A mesma coisa também poderia ser feita para o rim esquerdo. Então a gente pode pedir agora para ele apoiar o joelho esquerdo aqui na região da cadeira, ok? A gente ainda vai palpar com a nossa mão dominante, então a gente pode fazer uma tração dessa forma aqui na musculatura lombar, no ângulo costa lombar, e realizar a palpação da loja renal esquerda sempre na inspiração. Ó. Ele expira, a gente entra. Quando ele inspirar, a gente realiza a palpação, tentando pegar contra a nossa mão o polo inferior do rim esquerdo. E assim a gente realiza a manobra de Goelet para a palpação renal. Então aqui a gente finaliza o nosso exame de palpação renal vendo as 3 manobras de Guion, de Israel e de Goelet, ok? Que são as ferramentas semiológicas que a gente tem para realizar a palpação do rim do paciente.